Você já parou para pensar que o tempo é a única coisa que está sempre com a gente, mas que a gente não consegue tocar? A gente sente ele passar, organiza a vida em torno dele, mede tudo usando ele, mas não consegue sequer olhar diretamente para ele. É como se fôssemos passageiros dentro de algo que não vemos, viajando sem parar numa estrada invisível. A gente fala de tempo de reação, tempo de espera, tempo de vida, tempo de cozimento. Mas o que é o tempo de verdade? Será que ele passa por nós? Ou nós é que passamos por ele? E mais, será que o tempo é real mesmo ou só uma ilusão confortável que usamos para explicar o que acontece? Oi, eu sou o Rafael e esse é o Papo de Nerd, onde eu compartilho as perguntas que me tiram o sono e as respostas que eu consigo encontrar. Se essa dúvida te intrigou, já deixa o like e se inscreve no canal. A primeira coisa que a gente aprende sobre o tempo é que ele é uma medida. E como toda medida, precisa de uma referência. O curioso é que, se você olhar com atenção, todas as formas que a gente usa para medir o tempo estão ligadas a ciclos da natureza. Um ano, por exemplo, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Um dia é uma rotação da Terra sobre o próprio eixo. As horas são divisões desse mesmo dia, e os meses vêm das fases da Lua, ou da convenção humana tentando se alinhar com elas. Até mesmo o segundo, que hoje é definido por padrões atômicos, surgiu de uma divisão do dia em 86.400 partes iguais. Só depois foi refinado com o átomo de césio, que vibra sempre no mesmo ritmo. Uma oscilação natural, usada como régua para algo que não conseguimos pegar. Ou seja, quando a gente fala em tempo, estamos na verdade falando sobre repetições, sobre eventos que voltam sempre, com o mesmo intervalo. O tempo para nós é o intervalo entre esses eventos, nada mais do que isso. Mas o mais curioso é que essa ideia de tempo como repetição não é universal. Em um planeta que gira mais devagar, um dia seria diferente. Em um lugar sem ciclos naturais, como no espaço profundo, talvez a noção de tempo desaparecesse completamente, ou mudasse radicalmente. Isso mostra que o tempo, do jeito que conhecemos, é profundamente terrestre. É um produto da nossa posição no cosmos e das limitações do nosso corpo e da nossa mente. Somos seres que vivem em ciclos, comemos em ciclos, dormimos em ciclos, trabalhamos, envelhecemos e até respiramos de forma cíclica. A ideia de tempo como algo absoluto pode ter surgido porque essas repetições sempre estiveram por perto. Mas se tirarmos todos os ciclos, o tempo ainda faz sentido? Será que uma consciência isolada, em um universo estático, sentiria o tempo passar? Mas isso levanta uma questão interessante. Se tudo o que usamos para medir o tempo são apenas repetições, o tempo é algo que existe de fato? Ou é só uma forma de organizar a nossa experiência? A resposta pode estar mais no nosso cérebro do que no universo. Agora, se o tempo é uma dimensão que pode ser esticada e comprimida, por que então ele só vai para frente? Por que não conseguimos voltar no tempo, mesmo em teoria? Essa pergunta leva a um dos conceitos mais intrigantes da física: a entropia. A entropia é basicamente uma medida da desordem de um sistema. E a segunda lei da termodinâmica diz algo simples, mas poderoso. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Em outras palavras, o universo está sempre se tornando mais bagunçado, mais aleatório, mais disperso. É como um copo de café quente esfriando. Ele nunca volta a esquentar sozinho. Um ovo quebrado não volta a ser inteiro. O tempo parece seguir sempre na direção do aumento da entropia. E é exatamente isso que dá ao tempo uma seta. Essa seta do tempo não vem da relatividade, nem da mecânica quântica. Ela vem da termodinâmica, do fato de que o universo, desde o Big Bang, está em um processo constante de expansão e desorganização.
É como se o próprio nascimento do universo tivesse definido a direção do tempo. Antes do Big Bang, não havia entropia, não havia desordem, não havia tempo. Pelo menos, não como conhecemos. Aqui entra um ponto interessante. Essa ligação entre tempo e entropia é também o que nos dá a sensação de causa e efeito. A gente quebra o ovo e depois faz o omelete. Não ao contrário, toda a nossa experiência de vida está estruturada nessa lógica. O que vem antes influencia o que vem depois. Mas será que é o tempo que causa essa ordem? Ou é essa ordem que define o que chamamos de tempo? A física clássica não exige essa seta. Se a gente pegasse as equações de Newton e invertesse o tempo, elas ainda funcionariam. A mecânica quântica também é, em grande parte, reversível. Mas a entropia não, e é ela que parece dar à nossa realidade um sentido preferencial. É como se o tempo só funcionasse para frente porque a entropia exige isso. E nós, como seres feitos de matéria, vivendo em sistemas cada vez mais desorganizados, somos obrigados a seguir junto. O tempo, então, não é apenas uma dimensão espacial, ele carrega consigo um sentido, uma direção inevitável. E isso muda nossa relação com ele. Não é só uma linha no espaço, é uma corrente. E nós estamos presos nela. Durante muito tempo, o tempo foi tratado como algo absoluto. Newton, por exemplo, acreditava que o tempo corria da mesma forma para todos, em todos os lugares. Era uma espécie de relógio cósmico invisível, sempre em movimento. Mas isso mudou com Einstein. A teoria da relatividade trouxe uma ideia revolucionária. O tempo não é uma constante universal, ele é relativo. Depende da gravidade e da velocidade. Einstein mostrou que tempo e espaço não são coisas separadas, mas partes de uma mesma estrutura, o espaço-tempo. Em outras palavras, o tempo é uma dimensão, assim como altura, largura e profundidade. E isso muda tudo. Por exemplo, quanto mais perto você estiver de um corpo com muita massa, mais lentamente o tempo vai passar para você. Pelo menos em relação a alguém que esteja mais longe. É o que acontece com satélites de GPS. Eles precisam de correções porque o tempo lá em cima passa um pouquinho mais rápido do que aqui na Terra. Ou ainda, se você viajar em altíssima velocidade, perto da velocidade da luz, o tempo também desacelera para você. Isso significa que, em tese, seria possível viajar para o futuro. Você viveria poucos anos dentro da nave, enquanto décadas se passariam aqui fora. E tem mais. Essa dilatação do tempo não é uma previsão teórica apenas. Ela já foi confirmada em diversos experimentos. Um dos mais conhecidos envolve relógios atômicos extremamente precisos. Quando levados a bordo de aviões que dão voltas ao redor do planeta, esses relógios passam a marcar um tempo diferente dos que ficaram no solo. A diferença é minúscula, claro, mas mensurável. E isso muda tudo o que entendemos como tempo absoluto. Também já foram observadas diferenças de tempo entre relógios colocados em lugares com altitudes diferentes, como o topo de uma montanha e o nível do mar. Quanto mais alto, mais fraca a gravidade, e mais rápido o tempo passa. Parece ficção, mas é física comprovada. Essa é a beleza e o espanto da relatividade. O tempo não é algo fixo. É algo que se dobra, estica, desacelera. Um tecido maleável do qual fazemos parte, mas que não controlamos. E o mais curioso é que, mesmo com tudo isso, seguimos vivendo como se o tempo fosse uma linha reta. Nossa experiência cotidiana não percebe essas distorções, porque elas são pequenas demais para o nosso cérebro captar. Mas elas estão lá, agindo silenciosamente, como uma engrenagem escondida por trás da realidade. Com tudo isso, surge uma pergunta que pode parecer filosófica demais, mas que é levada a sério por muitos físicos. E se o tempo não for real? Não no sentido de que ele não exista, mas no sentido de que talvez ele não seja fundamental. Ou seja,
O tempo pode não ser um elemento necessário para descrever o universo em sua essência. Na mecânica quântica, por exemplo, o tempo não é uma dimensão ativa. Ele não entra como força ou como variável fundamental. Já na relatividade geral, o tempo é essencial. Isso mostra que temos duas descrições conflitantes da realidade. Uma em que o tempo é tudo, e outra em que o tempo é só pano de fundo. Essa contradição gera uma das maiores buscas da física moderna, a tentativa de unificar essas duas visões. Será que existe uma teoria mais profunda, ainda não descoberta, onde o tempo não é protagonista, mas apenas um efeito colateral daquilo que realmente estrutura o universo? Isso levou alguns cientistas a considerar que talvez o tempo seja uma emergência, algo que aparece a partir de interações mais profundas e ainda desconhecidas da natureza. Imagine, por exemplo, que o tempo seja como a temperatura. Você não consegue medir a temperatura de uma única molécula, mas quando muitas moléculas se movem juntas, a ideia de temperatura surge como uma propriedade coletiva. Talvez o tempo funcione assim, não como algo básico, mas como algo que emerge da organização de sistemas complexos. Como se o tempo fosse uma ilusão útil, criada pela forma como percebemos a mudança. Talvez o que exista de verdade seja apenas a matéria, o espaço e as transformações. E o que chamamos de tempo seja só o registro da ordem em que essas transformações acontecem. Como folhas de um livro que vamos virando. Nesse caso, cada instante da nossa vida já existiria em alguma página desse livro cósmico. O passado, o presente e o futuro não seriam lugares diferentes, mas apenas trechos fixos dessa grande história. A nossa consciência é que percorreria esse caminho, como quem assiste a um filme já gravado, sem ter acesso ao rolo inteiro. Mas o livro já está escrito. A ordem dos acontecimentos já está lá. Nós é que nos movemos por ele, um capítulo por vez. E isso nos leva à pergunta final. Se o tempo for só uma construção da nossa percepção, o que resta do livre-arbítrio, do arrependimento, da esperança? Se o tempo for só uma ilusão, o que sobra da nossa existência? Se essas ideias te fizeram pensar, e eu espero que tenham feito, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a espalhar esse tipo de conteúdo e a manter viva essa curiosidade que nos move. E se quiser compartilhar a sua visão sobre o tempo, o espaço ou a própria existência, os comentários estão abertos para a gente continuar esse papo.